Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Nós estamos chegando aqui com o programa Além da Notícia. E obrigado por mais uma vez você estar aí nos acompanhando, abrindo as portas da sua casa para este nosso encontro semanal. Aproveito e peço já que compartilhe agora o nosso programa, avise a outras pessoas. O tema hoje é importantíssimo, Educação no Trânsito, Maio Amarelo. Já estou com os convidados aqui, vou apresentá-los dentro de instantes. Antes, porém, apenas uma informação atual, importante agora para esse momento que estamos vivendo em nosso país de um conflito social por causa desse desabastecimento provocado pela greve dos caminhoneiros. Uma notícia agora de última hora é de que o governo e entidades anunciam acordo para suspender a paralisação por 15 dias, portanto uma solução temporária, intermediária. De acordo com o ministro da Casa Civil, 11 das 11 entidades, só uma, a União Nacional dos Caminhoneiros, não concordou com os termos. Mas a informação completa é a seguinte: após uma reunião de mais de 6 horas com representantes de entidades de caminhoneiros, os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Carlos Marum, da Secretaria de Governo, Eduardo Guardia, da Fazenda e Walter Casimiro, dos Transportes, anunciaram agora há pouco a proposta do governo de um acordo para a suspensão da paralisação. Pelo texto do acordo, os representantes das entidades de caminhoneiros que participaram da reunião, à exceção de um, se comprometeram a apresentar aos manifestantes os termos do acordo. Questionado se, com o anúncio, haverá a normalização da situação, o ministro Padilha disse acreditar que, a qualquer momento, o movimento dos caminhoneiros começará a ser desativado. Portanto, foi proposto o acordo, que agora será levado para os manifestantes que estão espalhados por todo o território nacional. Aqui apenas uma pontualização sobre todo este caso, desde o começo, a se destacar, sem julgar o mérito da paralisação toda. A coesão do movimento dos caminhoneiros é uma coesão exemplar. Eles realmente conseguiram o que pretendiam, pararam o país. Segundo ponto, a incapacidade de ação e reação do governo com uma proposta concreta que resolva de fato esse problema da alta dos combustíveis. Diesel, gasolina, gás de cozinha que faz sofrer o povo brasileiro. Terceiro, o atabalhoamento do Congresso Nacional, que não consegue resolver ou encontrar também saídas para uma situação como esta e toma decisões equivocadas. Bom, e por último, a insensibilidade dos nossos governantes que ignoram que esta alta no preço dos combustíveis, do gás de cozinha, dos últimos tempos, vem de fato provocando um sofrimento dilacerante à sociedade brasileira. Daí agora um apelo, é ano eleitoral. Que as nossas autoridades, ao assumirem um compromisso com o seu povo, pensem neste povo e não somente em suas reeleições. Dito isto, vamos agora ao tema do nosso programa e também com auspícios de que de fato este momento agora conflituoso possa de fato ir se desfazendo, as coisas melhorarem. Vamos lá. Maio Amarelo é o tema do nosso programa de hoje. A educação no trânsito, fundamental para a preservação da vida. O Brasil conta com uma lei federal que regulamenta o trânsito de veículos e pedestres, é o Código Nacional de Trânsito. Nele nós podemos encontrar normas de circulação e conduta para que todos possam ir e vir com segurança e sem conflitos. E em todos os levantamentos realizados, o fator humano tem uma participação significativa como agente causador dos acidentes. O Maio Amarelo, movimento que nasce com uma proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o nosso país, é agora a razão deste nosso encontro de hoje. Eu gostaria de cumprimentar e receber com muito prazer os nossos convidados aqui do programa de hoje. Jackson Lucena Santos, coordenador geral de Educação do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Boa noite, Jackson. Boa noite, Ronaldo. Boa noite aos telespectadores do Além da Notícia. É com imensa satisfação que a gente se faz presente aqui hoje para dar uma resposta dessa união de forças que os órgãos vêm tramando dentro da proposta do Maio Amarelo, que é a redução de mortes no trânsito. Então, vai ser uma conversa muito agradável, porque a gente vai ter a oportunidade de falar com você que está em casa e levar para você a ideia de que a sua participação para a redução de mortes no trânsito dentro de um processo de educação vai fazer toda a diferença para mudar esses números que são tão assustadores. Quero cumprimentar também o Fábio Vargas Mendes, diretor de Educação de Trânsito do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal. Fábio, boa noite.
Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. É um prazer inenarrável, né, estar presente aqui no programa de vocês e poder conversar com todos os telespectadores a respeito de um tema tão bacana de se trabalhar e tão importante para o trânsito do nosso país. Fábio Jackson, eu acho que o grande foco passa pela educação, não é? A gente tem números assustadores de acidentes, de mortes, de pessoas dilaceradas, sequeladas no trânsito. O segredo de tudo é a educação. É a proposta do Maio Amarelo, é isso? Com certeza. O Maio Amarelo ele já está na sua 5ª edição. O Maio Amarelo ele veio como uma iniciativa da sociedade em convidar o cidadão a participar ativamente da discussão que tanto assola a nossa sociedade que diz respeito à mortalidade e lesionados no trânsito. Os números são assustadores. Desde 2009, a ONU vem chamando a atenção da população e chamando ela para participar da discussão, Ronaldo, mostrando que nós vivemos, por exemplo, no Brasil, com números superiores a números bélicos de países que vivem em guerra, a exemplo da Síria. Então, interessante e mais do que importante foi a intenção do Maio Amarelo em trazer o cidadão para o foco da discussão. Tem a proposta de unir todos os segmentos da sociedade, poder público, instituições privadas e o próprio cidadão, na discussão diária, mostrando a ele que ele é um agente crucial para chegar no final da mudança desses números, da revolução dessa realidade tão cruel. Então, trazer a sociedade para essa discussão é primordial. As iniciativas governamentais, elas servem sim de norte, mas se a gente não alcançar o cidadão nessa discussão, a gente nunca vai ter uma realidade diferente. Para você ter ideia, a educação, ela sim é a base de tudo, mas a educação praticada. Se você conscientiza o cidadão, mostra a ele números, dá a ele a solução, mas ele não toma isso para si, a gente não vai ter a mudança dessa realidade. São inúmeras as campanhas ao longo de tantos anos e os números assustadoramente vinham crescendo numa progressão inexplicável. Ao passo que a informação ganha novas técnicas, novos métodos de chegar à mão da sociedade, ela não tem utilizado isso a seu favor, no que diz respeito à preservação de vidas no trânsito. Então, há 5 anos, o Maio Amarelo vem despertando na população isso, o desejo de que sua atividade seja a diferencial no momento de reduzir esses números. O Maio Amarelo é um movimento mundial. Internacional. Já cruzou as fronteiras do país. E aqui no Brasil ele chegou há 5 anos, é isso? Ele está maciçamente há 5 anos. Ele surgiu no Brasil. Isso. Ah, é? Ele surgiu no Brasil. Verdadeiramente, em 2014 foi o primeiro ano desse movimento, né? Um movimento que quis não imitar, mas seguir o exemplo dos movimentos de Outubro Rosa e Novembro Azul, que tratavam sobre doenças, tratavam sobre causas que estavam matando a população brasileira. Porém, como o trânsito. E movimentos todos esses que têm sido muito eficazes. Isso. Porém, lá no Outubro Rosa e Novembro Azul tratava-se de doenças, né? Uhum. Então, a prevenção de uma doença. E aí se despertou a vontade de falar sobre a prevenção sobre acidentes de trânsito, que matava à época cerca de 47, 48 mil pessoas por ano, enquanto aquelas duas doenças juntas estavam matando cerca de 22 mil pessoas. Então, de fato, a importância da reflexão e do fator humano está presente no resultado do acidente. É muito importante que todos os condutores, os pedestres, os ciclistas que estão interagindo na via simultaneamente e diariamente tenham a preocupação de que, durante o seu percurso casa-trabalho, trabalho-lazer, lazer-casa, que eles possam utilizar o meio de transporte como simplesmente um meio de transporte, não como uma ferramenta que venha a trazer danos à sociedade. Olha, Ronaldo, para você que está em casa ter uma noção de como a realidade ainda nos assusta muito, a PRF faz um levantamento anual dos dados relacionados às rodovias. Para você ter ideia, no ano de 2017, a PRF fez um levantamento somente nas rodovias federais de mais de 6.300 mortes. E a partir do momento que a população tem esse conhecimento, ela se assusta, mas ela continua consumindo álcool e dirigindo. Há um exemplo de que parte desses números são mais de 450 mortes nas rodovias federais somente com identificação de que o condutor estava alcoolizado. Nós temos dentro desses números que mais de 1.000 mortes são pelo excesso de velocidade. Mais de 450 mortes são por ultrapassagens incorretas em vias não permitidas. Então, assim, a educação acontece,
mas a gente tem que alcançar o cidadão. É importante para ver a educação esse impacto também com a realidade? Claro, claro. Uma pergunta que eu acho que é bem importante a gente trazer para que todos os telespectadores possam perceber é quem é que ganha com o acidente de trânsito. É uma coisa que a gente pode refletir hoje e tentar achar um resultado. Em várias conversas com colegas que trabalham com o tema trânsito diariamente, a gente se pergunta quem é o vencedor dessa guerra, quem é que está se beneficiando com o acidente. E a gente poderia pensar que seria a instituição de saúde, os hospitais que recebem mais vítimas. E hoje a gente percebe que até as instituições particulares não suportam mais a carga de pacientes que lhe é oferecida. A indústria automobilística, que teria algum benefício, seja de reparo de peças, seja disso, também não seria mal interessada, porque acredito que nenhuma das empresas, das montadoras, tem interesse em ver um veículo de sua fabricação envolvido em um acidente numa capa de primeiro jornal. Imagine que nem as seguradoras. Nem as seguradoras, que seria o terceiro ponto onde eu apontaria. A seguradora ela vem para realmente captar aquele recurso e caso haja um dano, ela tem que indenizar. Então, a finalidade dela é que quanto menos dano tiver, maior será a sua lucratividade. E os parentes, a sociedade. Quem é o beneficiado? Ninguém é o beneficiado. E trago mais, Ronaldo. Um acidente, por mais que ele não envolva vítimas, seja uma rodovia, seja uma via urbana, ele causa um transtorno local onde ele aconteceu. Então, aquele congestionamento em razão de um acidente. Esse congestionamento normalmente tende a atrasar a vida das pessoas. 1 hora, dependendo da capital, 2, 3 horas, 4 horas. Isso gera um impacto familiar muito grande. O momento em que o pai e a mãe poderiam estar com seus filhos ou com sua esposa, seu respectivo marido, ele perde. E isso, somado ao longo dos anos, quando contabilizado, se perde muito de presença familiar. Imagine que em tantos outros sentidos, um atraso no trabalho, uma perda de uma consulta, um encontro, compromissos Ronaldo, todos adiados, desmarcados. O Fábio pergunta quem ganha, e eu te digo quem perde. Quem perde é a economia do país, que só no ano de 2017 direcionou mais de 12 bilhões de reais para acidentes de trânsito. Valores que são direcionados para mortos, feridos e sequelados. Só em termos de internação, o Ministério da Saúde faz um levantamento de mais de 180 mil internações voltadas ao trânsito, de vítimas de acidentes nas estradas. O que você está me dizendo é que é um mercado extremamente ativo e que só causa prejuízo a todos os setores. Exatamente. E 95% dessas causas se dão pela sua atitude. 95% dos acidentes estão dentro da responsabilidade da atividade humana. Então, a educação faz toda a diferença na hora que nós temos em nossas vias motoristas, condutores, pedestres, ciclistas, motociclistas, conscientes e, acima de tudo, sabendo que a sua responsabilidade é capaz de salvar milhares de vidas. Teríamos a porcentagem de quanto por cento é de culpabilidade humana e quanto da máquina? 95% é fator humano. Fator humano. 5% entra máquina, vias mal conservadas, mas 95% desses números está dentro do fator humano. São números impactantes, mas daqui a pouquinho a gente vai tratar justamente disso. E como eu posso melhorar, como eu posso evitar, como eu posso contribuir para que isso aconteça cada vez menos, como posso me educar ou reeducar. Daqui a pouco no próximo bloco.